E depois João capítulo 19, versículo 26 a 27. Abra sua Bíblia nesse texto. As 7 palavras da cruz. Lucas 23, verso 34. Diz assim o texto sagrado, todos juntos? Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Verso 43, todos juntos? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora em João capítulo 19, versículo 26 até o versículo 27. João capítulo 19. E é tão bom ver as folhas da Bíblia sendo passadas aqui para a nossa edificação. Vamos ler esse verso 26 a 27, todos juntos? Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado, Deus, pela tua palavra que fala ao nosso coração, que a tua palavra possa encher os nossos corações de alegria, de paz, de força, e que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes para que possamos entender tão grande amor revelado na cruz do Calvário. Essa é a nossa oração, Deus, que nenhum de nós saia daqui, ó Deus, sem ser tocado pela tua palavra, e aqueles que entrarem aqui perdidos possam sair daqui salvos em Cristo Jesus. Ó Deus, salve vidas, ó Deus, salve corações, que corações sejam transformados por tão grande amor, no nome de Jesus. Amém. Estamos diante de um momento muito importante da história da igreja, sobre a cruz de Cristo, a paixão de Cristo, a entrega de Jesus na cruz do Calvário. Não se trata apenas de um evento histórico, mas mostra o ápice da revelação, do grande amor de Deus para conosco. A cruz é o ápice do amor de Deus por nós. Naquela sexta-feira, o Filho de Deus foi pendurado entre o céu e a terra, carregando sobre si o peso dos nossos pecados. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A narrativa, meus irmãos, da paixão de Cristo nos conduz a cenas de dor, de abandono e de injustiça. Jesus, ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele foi abandonado, e ele sofreu a pior morte, a morte de cruz. E nós podemos ver que Judas já havia traído Jesus por ganância, por 30 moedas de prata. Judas o traiu, ele amou o vil metal, ele trocou Jesus por causa do dinheiro. Pedro o negara por medo. Ele dizia para aquela mulher: eu não conheço. E ele o negou 3 vezes, até que o galo cantou, e ele então se lembrou das palavras de Jesus, e se arrependeu, e chorou amargamente. Os discípulos o abandonaram, e fugiram daquela cena de horror, porque a morte de Jesus na cruz era a morte de suas esperanças. Então eles o abandonaram. Os líderes religiosos o condenaram por inveja, por causa da popularidade de Jesus, porque Jesus, ele transformou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, porque Jesus, ele transformou a água em vinho, porque Jesus fez o mudo falar, porque Jesus fez o surdo ouvir, porque Jesus fez o paralítico andar, e porque Jesus ressuscitou até mesmo Lázaro, depois de 4 dias, e uma multidão então estava seguindo a Cristo, e por inveja os líderes religiosos o condenaram. Pilatos o entregou por covardia. Ele sabia que Jesus era inocente, que não tinha cometido nenhum crime, e então ele lavou as mãos, dizendo: olha, então vou soltar Barrabás. Ele lavou as mãos, mas não lavou a sua consciência. A multidão clamou por sua morte em cegueira espiritual, dizendo: crucificam, crucificam, solte-nos Barrabás. A multidão estava cega. A mesma multidão
que na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém dizia: Hosana ao Filho de Deus. Mas na sexta-feira estavam clamando: crucifica-o. Mesmo assim, da cruz não saem palavras de ódio, mas palavras de graça. A cruz, instrumento de morte, transforma-se em púlpito. A cruz é o grande púlpito onde Deus revela o seu grande amor. O Cristo crucificado transforma a sua dor em doutrina, o seu sofrimento em ensino, a sua agonia em salvação. E hoje nós iremos, eu vou falar sobre as 3 primeiras palavras da cruz, depois o pastor Rui vai estar encerrando as 4 palavras da cruz, que revelam o coração de Cristo e apontam o caminho da vida cristã. A grande ideia dos textos que nós lemos, meus irmãos, é que as primeiras palavras de Jesus na cruz revelam o amor de Deus, que se manifesta em perdão, oferece salvação e produz um cuidado amoroso, mesmo em meio ao sofrimento. E ao olharmos para a cruz, vemos 3 expressões profundas do amor de Cristo. Primeiro, o perdão que alcança os inimigos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em segundo, a salvação que transforma pecadores. Aquele ladrão arrependido diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Mas também nós podemos ver o cuidado de Jesus com a sua mãe, que estava ali ao pé da cruz, olhando aquela cena de horror, aquele momento tão terrível. E Jesus disse para Maria: eis aí o teu filho. E disse para João, o apóstolo do amor, o apóstolo, o discípulo amado, dizendo: eis aí a tua mãe. Então, em primeiro lugar, nós podemos ver a palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E essa é a primeira palavra de Jesus na cruz. Não é um clamor por vingança, mas um pedido de perdão. Isso é surpreendente, meus irmãos. Ele não amaldiçoou os seus algozes, ele intercede por eles. E Jesus estava sendo injustamente condenado, traído, espancado, cuspido, humilhado, crucificado. Mas mesmo assim, ele tem uma palavra de perdão, uma súplica. Ainda assim, ele responde com graça. E aqui nós temos a essência do Evangelho: Deus perdoa pecadores. Se não fosse este grande amor, nós não estaríamos aqui. A cruz resolve o nosso maior problema. A cruz nos reconcilia com o Pai. E aqui nós temos 3 atitudes de Jesus que se destacam. Ele perdoa os seus algozes, aqueles que o feriram são os mesmos por quem ele intercede por eles. E ele atenua a culpa deles, e dizendo: não sabe o que fazem, estão cegos, estão perdidos, carentes de perdão e de salvação. Não é uma negação da culpa, eles são culpados, eles são pecadores, mas é uma demonstração de misericórdia. E misericórdia significa que Deus coloca o seu amor na miséria humana. Ele coloca o seu coração na nossa miséria, e Ele intercede por eles. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus assume aqui, meus irmãos, o papel de um advogado. Ele intercede pelos culpados, pelos caídos, pelos quebrados, pelos transgressores. Jesus é o nosso advogado junto a Deus, Pai. Conta-se de uma história de uma mulher que perdoou o assassino de seu filho durante o seu julgamento. Aquele homem foi ao tribunal de júri, e quando perguntaram como ela conseguiu perdoar o algoz do seu filho, e ela chegou a dizer: porque primeiro eu fui perdoada por Deus. Ela sabia do grande perdão de Deus por nós pecadores. O perdão que recebemos, meus irmãos, torna-se o perdão que oferecemos. Você tem alguém para perdoar? Você tem um inimigo na sua família, na sua vizinhança? Quem sabe você carrega no peito o ressentimento, a dor, as feridas que você ainda carrega. O exemplo de Jesus nos chama a perdoar imediatamente, completamente e sinceramente. Perdoar não é ignorar a dor, mas é liberar o ofensor nas mãos do Senhor.
entregar tudo na mão daquele que julga retamente. Por isso Jesus suplica perdão para os seus algozes e suplica perdão para os pecadores. Mas em segundo lugar, nós temos uma palavra de salvação. Jesus disse para o ladrão na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ao lado de Jesus foram crucificados 2 criminosos de alta periculosidade. Ambos começaram insultando, mas algo mudou no coração de um deles. Todos estavam dizendo: desce da cruz e salva a ti mesmo e a nós também. Mas esse outro ladrão foi tocado pela graça de Deus. Ele reconhece a sua culpa. Quando um começa a dizer: desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. E então um se arrependeu e diz: nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. E então ele vira para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. E o Senhor Jesus então diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Este homem não tinha boas obras para apresentar. Ele era um ladrão. Ele não tinha tempo para fazer rituais religiosos. Ele não podia descer da cruz para reparar os seus erros. Ainda assim, ele recebeu a promessa da vida eterna. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Isso nos ensina, meus irmãos, verdades fundamentais do Evangelho. A salvação não é por obras, não é por rituais, não é por mérito humano, mas é pela graça de Deus. A salvação é um presente de Deus. Quando Deus olhou do céu à terra, Ele não viu um justo sequer, Ele só viu pecadores. E a salvação é imediata hoje. Hoje estarás comigo no meu paraíso. O Senhor é que muda a nossa história. E é o Senhor que Jesus que mudou a história desse ladrão arrependido. E a salvação é relacional. Hoje estarás comigo no meu paraíso. É uma relação de vida, de amor, de entrega a Cristo. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus diz: hoje estarás comigo. É com Jesus, meus irmãos. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E a salvação é gloriosa. Hoje estarás comigo no paraíso. Este homem estava a um passo do inferno, mas o Senhor Jesus o resgatou da morte eterna, da condenação eterna. É por isso que nós podemos pregar no CTI e falar de Jesus para aqueles que estão moribundos entre a vida e a morte. É por isso que nós podemos pregar para aqueles que estão no leito da enfermidade, perdidos, mas carentes de salvação. Nós devemos anunciar o Evangelho, meus irmãos, porque a salvação não é por mérito, é pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Imagine comigo, o homem que perde tudo em incêndio, sua casa é queimada, ele perde tudo, e ele é resgatado apenas com a roupa do corpo. Assim, meus irmãos, é o pecador salvo. Ele não traz nada, mas recebe tudo pela graça de Deus. Ele estava caminhando para o pior, mas Jesus o resgatou. Nunca é tarde para se voltar para Cristo. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de redenção. Não importa o seu passado, quem sabe o seu passado foi o passado mais terrível possível. Um passado escuro, um passado que te condena, e quem sabe todo dia o diabo joga na sua face, na sua cara, no seu rosto, o seu passado, mas eu quero dizer que a graça de Deus é maior, e o Senhor Jesus diz assim: dos seus pecados eu não me lembrarei mais, hoje estarás comigo no meu paraíso. A salvação não depende do que você fez, mas do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Talvez você pense:
já é tarde demais para mim. Não tem mais solução para a minha vida. Mas a cruz responde: nunca é tarde demais enquanto há vida. Por isso, aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, mesmo aquele ladrão, no último minuto da sua vida, ele olhou para Jesus e diz: lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Hoje houve salvação, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Aquele homem se entrega a Cristo, se rende a Cristo e recebe uma palavra de perdão, de salvação dos lábios de Jesus. Mas finalmente, meus irmãos, uma palavra da solidariedade. Veja bem que Jesus olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João, seu discípulo, um discípulo amado. Alguns pensam que ele tinha uma condição melhor no colégio apostólico, e ele recebe essa missão de cuidar de Maria. Eis aí a tua mãe. Mesmo em meio à dor excruciante, Jesus se preocupa com a sua mãe. Ele não está focado apenas em sua missão redentora, mas também nos relacionamentos humanos. E aqui nós vemos o cuidado de Jesus em 3 níveis. O cuidado familiar. Nós devemos cuidar da família. Nós devemos interceder por nossas famílias. Quantos estão como a dracma perdida dentro da nossa casa, ou como filho pródigo perdido dentro do nosso lar, ou como ovelha perdida no rebanho? Nós devemos ter um cuidado familiar. Maria era viúva e precisava de amparo, do cuidado. Cuidado também espiritual. Ele entrega Maria ao discípulo amado. E também um cuidado exemplar. Ele nos ensina a honrar e cuidar da família. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na face dessa terra. Nós devemos cuidar do lar, da família. Jesus demonstra que a espiritualidade verdadeira não negligencia as responsabilidades humanas. Paulo chega a dizer: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. É por isso, meus irmãos, que vale a pena levantar de madrugada e vir aqui às 6 horas da manhã, interceder para o seu filho que está desviado, para a sua filha que está longe de Deus, para o seu casamento que está, quem sabe, em bancarrota. Vale a pena levantar de madrugada para interceder para a sua família e tomar aquela decisão que Josué tomou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós devemos nos preocupar com a família. Há pessoas que fazem grandes coisas fora de casa, mas negligenciam os de dentro. Nós devemos cuidar dos nossos filhos. Nós devemos cuidar da nossa casa. Porque Satanás quer arrebentar com a nossa família. Ideologias nas universidades, ideologia das mídias sociais, ateísmo, e tantas outras oferendas de Satanás para desviar a nossa família de Deus, da cruz. Nós devemos colocar a nossa família aos pés da cruz. Jesus, mesmo morrendo para salvar pecadores, ele não esqueceu de sua mãe. Ele se preocupou com ela e diz: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Como você tem tratado a sua família? Como você tem cuidado dos seus pais? Como você tem cuidado dos seus filhos? A sua fé se traduz em amor prático dentro de casa? Tem gente que é bênção fora de casa, mas é um terror dentro da casa. A cruz, meus irmãos, nos ensina que amar a Deus inclui cuidar de pessoas ao nosso redor. Nós devemos cuidar daqueles que estão ao nosso redor e demonstrar o amor de Cristo, a graça de Jesus, o cuidado de Jesus. As 3 primeiras palavras da cruz, meus irmãos, revelam um amor extraordinário, um amor ilimitado, um amor que perdoa inimigos, um amor que salva pecadores, no último minuto da vida daquele homem, um amor que cuida com compaixão. Na cruz, vemos não apenas o sofrimento de Cristo, mas o coração de Deus sendo revelado ao mundo. Um grande amor de Deus. A cruz não é apenas símbolo de dor, a cruz é a prova máxima do amor de Deus.
Por isso o versículo mais lido, mais recitado, mais pregado, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso vale a pena sair pelas ruas de Lindéia, falando do amor de Deus que resgata o mais vil pecador. Por isso vale a pena enviar missionários do outro lado do mundo, lá no Paquistão, um lugar fechado, para que esse missionário possa falar do amor de Deus. Por isso vale a pena treinar missionários dos nossos seminários, dos nossos institutos, para enviar lá para o projeto Amarajé, na Amazônia, para falar do grande amor de Deus, porque este amor salva o mais vil pecador. Foi este amor que mudou a nossa história. Foi a mensagem da cruz que nos alcançou, e foi a mensagem da cruz que nos libertou da escravidão do pecado, para sermos livres em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Conviveremos, meus irmãos, aplicações finais, viveremos uma vida de perdão. É assim que nós devemos viver. Assim como fomos perdoados, nós devemos perdoar. Não guarde mágoa no seu coração, libere perdão. Não alimentando ressentimentos. O perdão deve ser a nossa marca. Assim como o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar outras pessoas. Mas em segundo lugar, viveremos confiando na graça salvadora de Cristo. Não colocaremos a nossa confiança em nossos méritos, em nossas obras, mas na obra completa de Cristo na cruz. A fé salvadora, meus irmãos, é confiar somente em Jesus para a vida eterna. Como o hino que nós cantamos, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Proclamaremos essa salvação a outros. Vamos falar deste amor, vamos evangelizar, vamos ser ganhadores de almas para Cristo, vamos ganhar almas para Jesus, vamos anunciar ao mundo inteiro: quem salva é só Jesus. Tem uma igreja em Leste Minas, lá em Alto Jequitibá, que tem uma torre bem alta, onde construíram ali uma frase dizendo: quem salva é só Jesus. Alto Jequitibá tinha uma escola, um colégio presbiteriano que tinha 900 alunos. Minha mãe estudou nesse colégio em Alto Jequitibá. Uma igreja que tinha uma escola, porque a perseguição era tão grande, pastor Rui, que os pais mandavam os filhos para essa escola para aprender. Um pastor ficou ali, Cício Siqueira, ficou 34 anos como pastor dessa igreja em Alto Jequitibá. Quem salva é só Jesus. Só Cristo é quem salva. É assim que nós devemos fazer nas ruas, nas famílias, nas praças, nas escolas, nas faculdades. Não tenham medo. Apesar da perseguição, apesar da luta, apesar da oposição, apesar de vivermos no mundo anticristão, nós devemos levar essa mensagem da cruz para outras pessoas. Mas finalmente, meus irmãos, conviveremos, demonstrando amor prático, cuidaremos da nossa família, serviremos ao próximo, viveremos uma fé que se traduz em atitudes concretas dentro de casa, dentro da sua casa, perdoar mesmo quando o outro não pede desculpas, ajudar nas tarefas de casa sem precisar ser solicitado, demonstrar carinho com palavras e atitudes dentro da casa. Faça do seu lar um pedacinho do céu na terra. Na igreja, acolher visitantes com alegria e atenção. Nós devemos levar outros aos pés da cruz, visitar enfermos e idosos, servir em ministério na igreja sem buscar reconhecimento, orar pelos irmãos e suas necessidades. É assim que nós devemos servir na igreja, com os nossos dons e talentos. Copie o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No trabalho ou no estudo, tratar todos com respeito, inclusive os mais difíceis. Ajudar colegas sem esperar algo em troca. Ser honesto, mesmo quando ninguém estiver vendo. Ser honesto, incentivar e valorizar o esforço dos outros, demonstrar amor prático na sociedade,
ajudar as pessoas que estão em necessidade, com alimentos, roupas, apoio, ser paciente no trânsito. Tem gente que xinga no trem, que desce da cruz, né? Alguém que fechou, ele xinga. Nas filas, esse já estou aqui primeiro, briga, né? Faz aquele maior escândalo. Participar de ações sociais e voluntárias, demonstrando o amor prático, como Jesus mesmo, sofrendo em agonia, ele se preocupou com a sua mãe, com o cuidado. Jesus já tinha feito muito isso do seu ministério. Ele se compadeceu dos pobres, dos famintos, transformando 5 pães e 2 peixinhos para alimentar a multidão. Ele se preocupou com a saúde pública, curando enfermos, limpando a pele dos leprosos, abrindo os olhos dos cegos, fazendo o paralítico andar, fazendo o surdo escutar, o mudo falar. Jesus demonstrou preocupação até mesmo para famílias enlutadas, consolando aqueles que choram, e Jesus chorou ali no velório de Lázaro, e foi ali para ressuscitá-lo, mostrando que ele tem poder sobre a vida e a morte, e que nós podemos ter uma esperança além da morte, além da dor. E Jesus então chama Lázaro para fora. Lázaro, vem para fora. Jesus, meus irmãos, é a encarnação do amor, do cuidado, da ternura, e nós devemos copiar o exemplo de Jesus, fazendo diferença neste mundo indiferente. Que Deus nos abençoe.